Olá, boa noite. Vamos entrando aqui para mais uma live do Conversa em Terapia. Vou aguardar que as pessoas chegarem. Olá, boa noite. Vamos aguardar as pessoas chegarem aqui na live. Hoje a gente vai começar, né, numa live falando sobre um assunto que eu simplesmente adoro, né? Para quem acompanha aqui meu Instagram, vê que eu posto algumas coisas que eu faço durante o dia na minha rotina. E uma das coisas que eu posto, que eu já postei aqui para vocês, foi práticas meditativas e práticas de yoga. Então, há muitos anos eu pratico meditação. E há cerca de um ano e meio atrás eu comecei a retomar atividades de yoga, que é uma coisa que eu gosto muito. E eu queria conversar com vocês sobre esse tema, porque de alguma forma a psicologia acaba adentrando em conceitos que se puxa um pouquinho aí, né, do budismo, das religiões mais orientais, né? Eu comento muito que na psicologia nada se cria, tudo se copia, né? Então, várias abordagens psicológicas fazem referências a conceitos e ideias de teorias, de filosofias, né? E a meditação não é diferente. Então, a psicologia que eu estudo atualmente, que é a terapia cognitivo-comportamental, tem muitos estudos voltados para o mindfulness, né? Que é a atenção plena, e os benefícios da meditação para o aspecto emocional do indivíduo. Então hoje eu quero conversar com vocês sobre esse tema da meditação. Estou aqui muito feliz com a minha convidada e eu quero muito que vocês, junto comigo, né, possam entender um pouco mais, porque apesar de eu estudar isso há muitos anos e de eu praticar, não sei de tudo, né? E eu quero conversar com uma pessoa que realmente entende, que pratica meditação e que é instrutora, facilitadora de meditação. Nesses tempos em que nós estamos vivendo, acho que mais do que nunca as pessoas estão buscando se conhecer, né? E práticas de autocuidado. Então, mais do que nunca, essas práticas estão sendo bem chamativas, as pessoas estão buscando muito se conhecer, né? E utilizar essas práticas como processo também de autoconhecimento e autocuidado. Eu gosto de começar sempre as lives trazendo um textinho, alguma coisa assim para vocês e deixa eu ver se eu consigo aqui pegar. Deixa eu ver aqui. Ah, meu computador agora descarregou bem na hora. Mas eu queria falar para vocês um texto falando sobre autocompaixão, acho que não vai dar certo não. Não, acho que não vai rolar. Então eu vou chamar aqui a minha convidada para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje, que é meditação e autocuidado, meditação e autocompaixão. Vou aqui chamar a Flor, ela já tá por aqui. Vamos lá. Esperar que ela entrar. A Flor é meditante e é facilitadora de meditação. Olá, olá, minha querida! Olá, boa noite. Como é que você tá, minha querida? Coisa boa te ver, Camila. Pois é, a gente agora não se vê assim, né? Mas a gente pelo menos se fala pelo WhatsApp de vez em quando. Querida, eu quero que você se apresente para as pessoas aqui do Conversa em Terapia, fale um pouquinho de você, como foi que você entrou nesse universo, porque eu acho que é uma coisa meio que a gente vai. Não é a gente que entra, né? Alguma coisa dentro de nós que nos coloca nesse caminho. Isso, isso. E me É conta incrível então como como você entrou nessa. Ah, nos encontra, né, o caminho. sim, sim. Eu estava, Camila, em 2014, eu estava fazendo terapia e estava passando por uma crise de depressão e ansiedade bastante forte. E estava já melhorando, né, com a terapia, não querendo tomar remédios, não querendo, tentando exercício físico, várias coisas. E aí eu fiz uma viagem com a minha família para o Canadá. E no Hum, Canadá eu entrei, vi no meio da rua uma livraria especializada em psicologia. E aí nossa, falei com a pessoa, foi uma coisa incrível, porque aqui no Brasil ninguém falava nisso, ou era, pelo menos aqui em Fortaleza era um tema ainda muito, muito restrito, né?
Então, eu entrei nessa livraria e falei com a livreira e disse, olha, minha situação é essa, não estou em depressão, não quero tomar remédio, o que você me recomenda? E ela me trouxe um livro chamado em inglês The Mindful Way to Depression. Eu até procurei aqui, eu acho que eu emprestei para alguém e sumiu. Mas foi um livro que, de repente, me despertou algo, né? E aí, a minha terapeuta, na época, ela já trabalhava um pouco com relaxamento, respirações, então ela me ajudou, a ajuda dela, e esse livro. Camila, foi muito, muito impressionante, como em cerca de um mês, talvez, com práticas diárias, guiadas, não era só silenciosa, tinha um pouco de silenciosas, mas era principalmente guiada, eu saí das crises de ansiedade. Isso me impressionou muito. E aí, a partir daí, eu passei a praticar, né? Eu comecei realmente como praticante, não como estudiosa, entendendo isso como um recurso de saúde. Foi só em 2016 que eu já não fazia mais terapia, já era considerada alguém que não estava mais em depressão. Mas eu sentia que existia algo ainda, né? Eu não tinha terminado ainda esse caminho. E aí uma amiga me levou para o SEB, Centro de Estudos Budistas Bodhisattva. E aí lá eu então iniciei um caminho de meditação que está ligado à filosofia budista. E aí foi o meu grande oportunidade de aprofundamento, foi por aí. Isso, é importante a gente tentar aqui definir para algumas pessoas, né, que não conhecem muito acerca de meditação, que existem diferenças, pelo menos muito mais teóricas, né, do que da prática, do termo entre meditação e mindfulness, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho que diferença que é nesses dois termos. Certo. Então, o mindfulness é um termo cunhado para atenção plena, para essa prática, em geral, de presença, de atenção plena. Vocês estão me escutando bem? A Camila Estou te escutando está bem. falhando um pouco, Camila. Tá tudo bem? Você não está me escutando bem? Eu estou te escutando bem. Joia. Então, o mindfulness, ele tem a raiz nas práticas budistas. O início foi Jon Kabat-Zinn, né? Ele era praticante zen e ele viu os grandes benefícios da prática e ele trouxe então para o Ocidente essa prática da atenção plena, que é como se fosse a parte da prática budista que poderia ser aplicada no Ocidente. Então, ele meio que simplificou, digamos assim, ele tirou uma série de elementos, que seriam os elementos que se precisa de algum tipo de fé, por exemplo, ou de algum tipo de ritual, ou palavras que a ciência não consegue abarcar, né, como karma, como lucidez, iluminação. A ciência não consegue muito bem abarcar ainda esses termos. Então, ele vai e pega aquilo e organiza programas para começar a aplicar dentro do meio hospitalar, com pessoas com dores crônicas, para a primeira experiência dele. E aí, ele teve um grande sucesso, as pessoas com dores crônicas começaram a saber lidar melhor com as suas dores, e eu acho muito interessante como se multiplica, como a prática se multiplica, né? Mas o que eu acho muito interessante ver no desenvolvimento atual é que, inclusive, as práticas de mindfulness, o mindfulness secular, ele está começando a se ampliar, né? Então, para as práticas de autocuidado, para as práticas de bondade amorosa, para as práticas, né, mais amplas, que vão além de só prestar atenção na respiração e focar no momento presente, e a prática de não julgamento, que é a prática clássica do mindfulness.
Uhum. É Isso, né? muito Como você está bonito. falando, a questão da meditação, ela traz esse recurso, né? Que nada mais é do que perceber ou trazer a percepção para o aqui e agora. E através de técnicas de respiração, pode ser, por exemplo, através de uma contemplação, né? Você pode, por exemplo, lavar os pratos e estar em mindfulness, né? Estar em atenção plena. E é simplesmente observar, né? As emoções, os pensamentos e os sentimentos sem esse viés julgador, né? Mas eu te conheci, né, num local, né, de prática, digamos assim, religiosa, né, no centro budista, era muito comum de eu escutar, pelo menos no começo das minhas práticas, porque, gente, eu já fiz todos os tipos de prática budista. Então, assim, igual eu faço com a psicologia em relação às abordagens, eu também faço em relação às minhas práticas religiosas. E aí, nessas práticas, era muito comum a gente ouvir termos, né? É muito recorrente o termo da palavra compaixão, né? Vem muito dessa filosofia da ideia de compaixão, né? Que seria simpatizar-se, né, pelo sofrimento de modo geral, né? Empatizar com relação ao sofrimento. Mas eu não sei se você tem essa percepção, mas para mim ficava no início das minhas práticas que era muito mais fácil eu me sintonizar com a compaixão para os outros, né? Isso é bem repetitivo aí no próprio movimento meditativo, né? Nas práticas, né? Nas falas, né? De você gerar uma ideia de compaixão, né? De bondade, né? Para os outros seres, ou seja, para você exercer essa bondade e essa gentileza para com os outros, mas não tão para consigo mesmo, né? Então, Sim, para mim, no último ano que eu fiz a minha pós em TCC, foi que eu comecei a estudar um pouco mais. Eu estudava as práticas meditativas para mim, né? Agora eu estou estudando elas mais para aplicar no consultório de vez em quando. E aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre autocompaixão, né? Que é uma ideia que é a mesma coisa, só que a compaixão para si nada mesmo. pra E aí si. eu queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim, como que a facilitação da meditação, ela entra nesse processo aí da autocompaixão, se tu também, na tua prática de meditante, tu sentia isso, que era mais fácil você exercer a compaixão para com os outros, e é bem mais difícil você exercer a compaixão para consigo mesmo. Fala um Isso pouco disso. a gente percebe na facilitação consigo. Bem, eu queria antes fazer uma distinção de dois tipos de prática, né? Então, a gente pode fazer essa abordagem com a linguagem budista, e aí elas vão se chamar Shamatha e Vipassana. A gente pode fazer essa abordagem com uma linguagem mais técnica, mais ocidental, e aí a gente vai chamar de práticas de atenção plena e de contemplação, né? Então, existem práticas que visam estabilizar a mente, trazer você para o presente, acalmar, aquietar, aumentar o foco, aumentar a autopercepção, né? Aumentar a percepção dos próprios pensamentos. E existem as práticas contemplativas, analíticas, de visões, de cultivo de bons sentimentos, né? Então, isso é um outro tipo de prática. E aí, as práticas de compaixão, elas entram nesse outro tipo de prática, né? Certo. É existe a prática da bondade amorosa, por exemplo, que é uma das primeiras que a gente faz, né? No budismo, ela se chama Metabhavana, e ela foi reduzida ou simplificada para ser usada também no contexto laico, e se chama, então, lá de bondade amorosa. E é uma prática em que a gente faz sempre para si e para o outro. Então, os mestres, dependendo de quem você esteja escutando, eles vão dar uma ênfase grande na compaixão para o outro. Mas o que se sabe e que alguns mestres, por exemplo, a Jetsuma Tenzin Palmo, é uma que eu gosto muito. Ela diz claramente, você tem que começar consigo mesmo. A primeira pessoa a quem você dedica a compaixão é a si, até porque você tem que aprender. A gente não sabe direito, a gente acha que a gente tem compaixão, mas existem sentimentos perturbadores que entram nessa nossa compaixão ou empatia ou um sentimento de pena. Às vezes a gente vai misturar e achar que aquilo é compaixão, né? Então, é meio confuso isso. Então, a gente primeiro tem que entender o que é compaixão,
E para entender, a gente tem que fazer consigo, né? Uhum. É o começo do caminho budista e é também o início das práticas, mesmo que laicas. A gente começa colocando uma motivação, e essa motivação é: eu vou primeiro cuidar de me entender, entender os meus sentimentos, ter compreensão comigo, entender como é que eu cuido desse corpo, como é que eu sinto esse corpo, o que está acontecendo no meu emocional, né? Então, isso é o início do caminho. Bacana, bacana. E fala então desse tipo de meditação que tu falou, que é dessa bondade amorosa, como que ela funciona na prática? Na prática, ela tem 4 versos. Que eu seja feliz, que eu não sofra, que eu encontre as verdadeiras causas da felicidade e que eu supere as verdadeiras causas do sofrimento. A gente pode trocar esse eu por qualquer nome. A gente pensa em uma pessoa, a gente pensa em um grupo de pessoas. Mas a prática da bondade amorosa, ela deve ser sempre para si primeiro e depois para o outro. E depois para si de novo. Né? Você faz um vai e volta. O que eu percebo na facilitação e eu percebi em mim mesma, né? Primeiro que eu comecei a fazer a bondade amorosa para as outras pessoas. Mas para mim, não precisa. Então, para mim, vamos deixar para lá, né? Não precisa. E eu só fui me tocar disso muito depois. E quando eu conduzo, porque a gente nos grupos budistas, a gente é muito deixado, digamos que a sós, né? Com o nosso silêncio, para a gente aprender sozinho. Já quando a gente começa a fazer a meditação guiada, e o laico, ele tem muito essa característica de começar guiado, isso eu acho bem interessante, você vai sendo guiado, agora pense em você mesmo. Agora chame uma pessoa para praticar com você. Agora faça para outra pessoa. Agora volte para si mesmo. O que muita gente relata? Começou consigo mesmo, tá bom, beleza. Faz por outra, e de repente gera aquele sentimento, aquele calor no peito, aquela amorosidade, aquela energia. Aí diz, agora volte para si. E tem dificuldade. Aquele mesmo calor no peito, aquela mesma amorosidade, aquele mesmo carinho, tem alguma coisa, algum obstáculo que não vem direto, não vem com a mesma força, ou quando vem com a mesma, quando vem com uma emoção diferente. Então a gente tem dificuldade com a autocompaixão. Mas é isso aí, né, Flor? Já é um processo perceptivo, né? Quando você está numa prática como essa e você começa a tentar compreender esse processo de autocompaixão e começa a perceber que, por exemplo, os teus pensamentos autocríticos, né, exigentes, eles não param de gritar, né? Isso aí é um processo muito interessante que a própria meditação oferece, né? Que é de você ficar atenta ao que está vindo e o desconforto que vem quando você centra esse processo para você mesmo, né? Essa coisa da autocompaixão parece uma coisa meio complicado no Ocidente, principalmente, né? Porque as pessoas parecem que para tentar garantir um desempenho, elas acreditam que elas precisam ser muito autoexigentes, né? Muito duras consigo mesmas, né? Então, existem muitos discursos que dizem assim, mas se eu for mais compassivo comigo mesma, isso significa que eu vou virar uma preguiçosa, um preguiçoso. Eu não vou sair do canto, né? Eu vou ficar para trás. Ou se eu for compassivo comigo, porque eu estou passando por um sofrimento, sei lá, eu vou me jogar num pote de sorvete e não vou parar nunca mais, né? Mas a ideia da compaixão é a ideia da bondade, né? Você não imagina, sei lá, que uma mãe vai deixar o filho se jogar num pote de sorvete até engordar. Não, né? Tem a ver com cuidado, né? Tem a ver com bondade, com amorosidade, com se tratar com respeito, né? Por ter isso que a gente está falando de uma simpatia pelo sofrimento, né? Uma capacidade de acolher o próprio sofrimento. Poxa, tudo bem, eu passei por isso, acontece. Deixa eu ver um pouquinho. Sim, você comentou comigo de um livro e eu dei uma olhada na autora do livro, Christine Neff. Eu entrei em contato com o trabalho dela
no início do ano Tá aqui o passado. livro. Se eu mostrar para vocês, esse livro aqui. Maravilhosa. Eu não li o livro, mas eu participei, eu entrei em contato a partir de um congresso, eu assisti a um congresso online de Mindfulness na educação. Eu sou professora, né? Trabalho hoje com Fundamental 1, com crianças de 7 a 10 anos, e na época, quando eu entrei em contato com isso, nossa, isso me deu alguns estalos, né? E aí, um dos problemas que eu tenho na minha sala de aula é de algumas crianças muito educadas, muito legais, mas muito autoexigentes, muito inteligentes, que tiram em geral 10. Quando essa criança tira um 9,5, é um desastre. É um sofrimento profundo, muito profundo, né? E eu não sabia, eu nunca soube muito bem como fazer, porque o discurso de, mas você é tão boa aluna, mas você vai ficar tudo bem, olha, um 9,5 não é nada. Não funciona. E aí eu entrei em contato com uma palestra da Christine Neff, depois fui ler um pouquinho mais do trabalho dela e tudo, e ela me deu uma chavezinha que rodando funciona com praticamente todas as crianças. É perguntar assim, o que você diria para a sua melhor amiga, para o seu melhor amigo? Sim. Que passasse por isso? Se a sua melhor... Isso funciona melhor com as meninas do que com os meninos. As meninas, isso é 100%. O que você faria? Eu me lembro ainda da primeira criança. A criança é uma meninazinha, maravilhosa, linda, inteligente, mas ela estava assim, toda encolhida e chorando, em lágrimas, assim, terrível. E aí eu me lembrei e disse, lembra da tua amiguinha? O que tu diria para ela? Na mesma hora, ela foi físico. Ela levantou o corpo, ela olhou para mim, arregalou os olhos e parou de chorar. Aí eu falei pouca coisa a mais e ela saiu para brincar. Então, existem muitas práticas de autocompaixão que são profundas, que têm um processo de autoconhecimento associado, de autoaceitação, de entender o que é que o meu eu está precisando. Mas essa prática simples de mudar o discurso, ela já tem um grande efeito. Essa é uma prática que a gente coloca como psicoeducação, né? Essa ideia de se colocar no lugar do outro, né? Verificar como é mais fácil, né? Ter simpatia pelo sofrimento do outro, né? E ter falas amorosas em relação ao sofrimento do outro, do que consigo mesmo. Quando o indivíduo é assim, mas realmente eu consigo com fulano, com Beltrano, mas por que eu não consigo comigo, né? E aí, quando a pessoa vai voltar para si, ela fala assim, não tem alguma coisa errada. Se eu consigo ter compaixão pelo sofrimento do outro, se eu jamais chegaria para minha amiga e falaria que ela é horrorosa, que ela, sei lá, vou dar o exemplo que tem até no livro da Christine, que você não vai dar certo com ninguém, que você tá uma velha, tá uma desgraçada, isso porque a pessoa acabou de contar para a amiga que terminou o relacionamento, digamos assim, né? E você falaria assim consigo mesma, né? Tipo, com um amigo, você não diria isso de um amigo, mas por que você diz de você, né? Por que você tem essas falas destrutivas quando esse tipo de coisa acontece? Aí a gente precisa realmente fazer uma leitura desse social, né? Como você está dizendo aí, né? Numa escola onde as crianças não aceitam menos do que 9,5. Se for menos do que isso, tem alguma coisa errada com elas. E começa com essas falas muito autocríticas, que às vezes, gente, elas podem ser assim, bem sutilzinhas, assim, tá bem pequenininha. E quando menos espera, a pessoa já está vivendo nesse piloto, que eu digo piloto automático. E aí, quando você faz uma atividade como essa, né, Flor, a pessoa volta assim, mas peraí, por que eu não consigo fazer comigo? Qual é o problema? Por que eu consigo fazer com um amigo? Por que eu consigo tratar com respeito, com dignidade, né? Acolher aquele sofrimento do outro, tratar com proteção, e eu não consigo fazer comigo, né? Então, esse é um primeiro processo, por isso que a gente utiliza muito essa técnica, né, na TCC, que é voltar para esse questionamento, para a pessoa poder entender o que é que se passa consigo, né? A dificuldade dessa linguagem mais bondosa, mais amorosa. Sim.
E assim, a gente tem que entender que aquilo que a gente está passando é muito parecido com o que as outras pessoas estão passando. Então, isso também é uma chave, né? De você entender que a experiência do outro não é muito diferente da sua. E a gente pode chegar a isso tanto pelo viés espiritual, estudando, por exemplo, as emoções a partir das sabedorias que vêm do budismo e às vezes anteriores ainda ao budismo. E hoje tem ciência também sobre isso. Então, se você for para o budismo, você vai ver a roda da vida. A roda da vida descreve 6 reinos, que na verdade são 6 experiências emocionais. A roda da vida é mais antiga que o Buda, né? E a gente olha para ela, e ainda hoje, foi criada lá na Índia, e ainda hoje a gente olha e a gente se reconhece. Então, como é que pode? Algo criado na Índia há 3.000 anos atrás, e a gente olha e bem, mas isso aqui está falando da minha vida. Então, a gente não é tão diferente assim. E se você tem interesse na parte científica, aí é uma dica para quem quiser, né, explorar um pouquinho essa coisa da emoção e da humanidade, como realmente é muito semelhante. O Paul Ekman, ele é um estudioso das emoções, foi ele que descobriu as microexpressões faciais correspondentes a cada uma das nossas emoções e como é universal, né, as expressões são universais. E ele tem um site, ele montou um site chamado, meu Deus, Atlas of Emotions. Atlas of Emotions. Está traduzido para o português já, boa parte do site, não todo. E dá para a gente olhar, fazer tipo um caminhozinho, o caminho da emoção. Você vai clicando e vai entendendo o caminho da emoção. Então, nesse Atlas of Emotions, que alguém de uma outra cultura, de um outro universo de saberes fez, e eu me vejo naquilo ali, então tem algo que é comum no nosso sofrimento. E aí isso a Christian chama de humanidade compartilhada, né? O tripé em relação a essa questão da autocompaixão, né? Tem a ver com essa bondade amorosa, tem a ver com essa humanidade compartilhada, né? E tem a ver com o próprio mindfulness, ou atenção plena, né? Então, é perceber que estamos todos no mesmo barco, né? E que dividimos com todos os outros o sofrimento. Então, quem seria você para estar excluído disso, né? Do sofrimento. Então, isso ajuda, por exemplo, na hora que a pessoa está naquele processo e a pessoa quer sair daquele processo a qualquer custo, né? E a atenção plena, de alguma forma, é um acolhimento para aquele momento, para aquela emoção, e você poder conseguir traduzir isso numa bondade amorosa de dizer, olha, tudo bem, eu estou passando por isso, mas todo mundo passa por isso, né? Às vezes, quando as linguagens mentais estão muito conflituosas, né, muito penosas, muito dolorosas, esse clique, né, essa virada de chave, ela não acontece, porque a pessoa fica mais naquele movimento de se culpabilizar, né, às vezes da depressão, né, que tem muito esse discurso de culpabilização, e ela não consegue chegar nesse nível, mas muitas vezes é por aí, né, é percebendo, mas peraí, isso aqui que eu estou passando, o humano, de forma geral, passa, né? Então, você se acolher nesse entendimento de que todos nós também sofremos. Sim. E assim, a chave aí também desse tipo de abordagem, eu diria, né? O diferente é a atenção plena. Porque dentro do discurso, do cognitivo, a gente pode até entender, mas como é que isso vai sendo passado para a experiência emocional? Como é que isso vai sendo... como é que isso vai realmente entrando na sua consciência de uma forma mais significativa? Aí você tem a prática contemplativa, que não é só atenção plena, né? A capacidade de relaxar, de aquietar a mente, o foco na respiração faz alguma coisa com o nosso cérebro, né? A respiração, ela tá ali tá no limiar entre o inconsciente e o consciente, né? A respiração, ela pode ser inconsciente e ela pode ser quase completamente consciente. Então, quando você desenvolve a atenção plena na respiração,
Isso vai mexer com a sua plasticidade, com a sua neuroplasticidade, né? E você vai começar a ter percepções diferentes, vai mudar a sua percepção. Então, não é só a gente entender que isso é assim. Tem algo além, algo no nível, inclusive, do difícil de explicar, né? Que acontece dentro da gente e a gente relaxa e solta. Entende. Mas Uhum. Tem muitos pacientes que relatam exatamente isso, né? De que às vezes é fácil, e esse é um dos entraves que acontece muito na terapia cognitivo-comportamental clássica, né? Ah, Camila, eu entendo tudo que tá dizendo, mas eu não consigo fazer. Não consigo fazer comigo. Então, esse processo, ele também, às vezes, é muito interno mesmo, né? De ir se conhecendo mais e desenvolvendo uma prática diferente diante de uma reação, por exemplo. Você está numa atenção plena e você percebe que você está tendo falas julgativas, né? Muito exigentes consigo mesmo. Quando você está na atenção plena, quando você começa a observar os pensamentos, você começa a tentar, às vezes no início, artificialmente, mudar esse jogo. E aí, quando a pessoa muda esse jogo e começa a realmente se traduzir numa bondade amorosa, automaticamente ela vai sentindo, né, o reflexo disso no dia a dia dela. E aí sim, ela vai dizer, ah, mas eu fui bondosa comigo, como foi que eu me senti depois disso? Né? Como é que foi aquela minha semana depois que eu reagi de uma forma diferente ao que eu vinha fazendo, né? Então, assim, são estratégias, muitas vezes cognitivas no início, mas que a pessoa vai experimentando e ao experimentar, ela vai, como você falou da neuroplasticidade, ela vai criando um novo repertório sobre ela mesma. Não, mas espera aí, foi legal quando eu fiz assim. Não, mas foi bom eu ter falado assim comigo mesma. Não, isso aqui repercutiu em tal e tal relação que eu tenho. Que bacana, né? Então, assim, no início parece muito difícil, né? Mas como a própria prática da meditação e de atenção plena requer prática, né? Na psicologia, a gente faz muito um estudo, uma análise dos pensamentos, né? Da história da tríade cognitiva. É você ter a capacidade de observar o que foi que você pensou, né? Observar como você se sentiu, né? E observar também a situação e o comportamento. Então, mais ou menos, não é a mesma coisa de uma prática meditativa, não é a mesma coisa de uma atenção plena, porque a relação terapêutica tem o próprio nome, como diz, né, relação terapêutica, mas o indivíduo, ele passa a se observar mais. A partir do momento que ele começa assim, eu vou anotar meus pensamentos, eu vou anotar o que eu estou sentindo aqui, que situação foi que eu tive. Então, é um pouco desse movimento que acontece também quando o indivíduo está meditando, né? Porque ele não vai julgar o que está acontecendo, mas ele vai começar a analisar qual é a novela mental que aparece, depois que pensamento é esse? Aí você volta de novo para a respiração. Aí entra outro pensamento e você analisa aquele pensamento. Às vezes o piloto é tão automático que a pessoa não consegue decifrar o que está acontecendo, né? E aí a prática meditativa ajuda nesse processo. O que eu tenho observado, o que eu observei na minha própria experiência e tenho observado com as pessoas que eu acompanho na meditação, é que essa dobradinha, digamos assim, de meditação e terapia é poderosíssima. Porque no nosso silêncio, a gente tem muitos bloqueios, a gente tem muitas travas, né? E às vezes no nosso silêncio a gente não consegue adentrar em determinadas regiões, porque está bloqueado. E aí, nisso, o terapeuta ele vai ter a técnica de fazer a pessoa entrar, aprofundar. E isso se torna algo muito, muito rico e muito, muito fértil para ser, então, levado para as técnicas meditativas. É assim, o terapeuta, isso eu tô falando muito da minha experiência e da experiência das pessoas que eu acompanho, tá certo? Isso eu não vi nenhuma ciência. Mas é como se o terapeuta remexesse e começasse ali um trabalho de conscientização e de incompreensão de como aquilo se construiu, de como é que está acontecendo. E na meditação, você começasse a aprender a soltar. Você deixa ir. Você se desliga daquilo que está sendo realmente um peso para você e para o outro, né? Então, tem sido muito, muito complementar, né? Trabalhar com pessoas que estão em terapia.
Tem aqui uma pessoa falando assim, a importância das terapias contextuais, o self como contexto, TCC e aceitação e compromisso andam juntas, aceitar os eventos encobertos sem fusão e fazer escolhas com valores. É isso mesmo, né? Então é essa casadinha aí que a gente vê que realmente funciona e que ajuda, né? Mas que, como a gente sabe, né, muitas vezes, aí a Flor é o exemplo disso, eu sou o exemplo disso, qualquer pessoa que começa a cuidar da saúde mental sabe disso. Muitas vezes a gente precisa entrar lá na lama, né, lá no É. fundo do poço, lá no final do final do final, para você perceber que ali, né, vai ter ouro, né, dali vai sair alguma coisa interessante, né, a história da lama e do lótus, né, você vai Isso. encontrar alguma coisa ali muito preciosa daquele fundo do poço, daquele momento muito difícil da sua vida. Então, é muitas vezes nesses momentos em que as pessoas buscam esse tipo de ajuda, né, buscam, né, esses processos de autoconhecimento, que aí a gente, né, inclui a meditação, inclui a terapia, inclui terapias alternativas, seja de que tipo for, e que de alguma forma vai ajudando aí, né? Então, eu costumo muito falar de que o que vier é lucro, né? Então, assim, eu sou uma terapeuta que indico muito terapias alternativas, qualquer coisa que Uhum. também seja base de autoconhecimento. Joia. A gente não tem mais muito tempo, né, Camila? Será A que gente seria tem que legal? começar a prática. A gente prometeu aqui, né? Eu prometi. Olha, Flor, vou logo ser honesta, eu tô querendo essa prática mais do que todo mundo. Então, querida, comece aí a prática, eu já vou preparar É, aqui meu eu banquinho vou aqui. perguntar uma coisa. Ah, Existe também para o pessoal conhecer, né? A prática de autocompaixão, ela muitas vezes é trazer uma emoção perturbadora, ela é trazer uma situação de dificuldade, reconhecer no corpo o que está acontecendo, entender o que é isso, entender qual é o nome dessa sensação, entender a humanidade comum, e aí a gente se acolhe e dá a si mesmo o que precisa, o relaxamento, etc. Essa é uma prática, Camila, que eu pessoalmente não considero fácil, porque é você chamar a emoção, né? Então a gente poderia fazer uma prática como essa, que é a prática em si da autocompaixão. E tem a metabhavana, que é uma prática de compaixão meio geral que você direciona para si ou para o outro. O que você acha que nesse momento seria legal a gente fazer? eu estou aqui entregue nas suas mãos. Mas, assim, a ideia talvez fosse tentar trabalhar um pouco da autocompaixão, né? Já que o tema da nossa live é autocompaixão, se teria algum tipo de técnica guiada nesse sentido. Para Mas autocompaixão. qualquer um que você fizer, eu topo. Pois então, vamos à autocompaixão. E aí eu peço que todo mundo fique numa posição confortável. Não precisa entrar na posição clássica da meditação se você não tem costume. Então, se você está acostumado com outro tipo de posição sentada, não tem problema. Pode deitar, pode. Só não é legal ficar muito torto no sofá. Aí você vai sentir dor. E para essa prática, eu gostaria que cada um escolhesse uma situação que considera uma dificuldade. Nada de muito grande, tá certo? Alguma coisa de nível bem médio. Uma dificuldade, algo que, uma emoção, Uma emoção. isso. Alguma coisa que não seja muito complexa. E a gente vai então começar essa prática. Então, tome o seu assento, pouse as suas pernas, pouse os braços, alinhe a coluna. Nós vamos procurar agora ficar na quietude. Inspire, expire. Tome consciência do seu corpo. Respire profundamente e relaxe. Relaxe da cabeça aos pés. Com cada expiração,
você solta os músculos, relaxa o rosto, relaxa os ombros, relaxa o corpo todo. Traga agora à sua mente a situação difícil que você passa. Traga as imagens vívidas de como acontece. Se tem alguém envolvido, ou se você está só. Como isso acontece? Escute as vozes e observe o que acontece no seu corpo quando você traz essas imagens, quando você traz as falas, onde isso reverbera. Procure identificar que nome tem essa emoção, que rótulo você pode dar a ela. Procure gerar nesse momento a consciência de que pessoas próximas de você têm sentimentos semelhantes. Pessoas próximas e pessoas distantes. Cesse nesse momento qualquer discurso de culpa individual que possa surgir. Se acolha, compreenda. E relaxe, sem afastar, sem rejeitar a emoção, sem rejeitar a experiência. Procure novamente o relaxamento. Relaxe os músculos do rosto, relaxe os ombros, relaxe os braços e pernas. Pense o que você pode dizer para si mesmo de carinhoso e amoroso nessa situação de dificuldade. Tenha atenção no seu tom de voz para consigo mesmo, nas suas palavras. Inspire e expire profundamente. Solte agora todo o discurso. Deixe ir. Sinta novamente o seu corpo simplesmente presente. Sem nenhum julgamento, retorne à sua presença e deixe que todos os pensamentos passados e futuros simplesmente desapareçam. Sustente a presença. Inspire, expire profundamente, mexa o corpo, mexa as mãos. Mobilize, dê ao corpo os movimentos que ele pede. Finalize a prática. Maravilhoso.
Muito bom, sempre muito Então, bom meditar. E sempre muito bom meditar com você, né, querida? Gente, para quem não sabe, a Flor, ela faz essas práticas meditativas, ela facilita, né, grupos de meditação. E quem quiser procurar por ela, né, eu já coloquei no feed informações sobre o Instagram dela, vocês podem procurá-la pelo Instagram. E se vocês quiserem começar a meditar, também tem vários locais em Fortaleza, né, Flor, que tanto nível de religião quanto que não tem relação religiosa, as pessoas podem começar práticas, né? Então, que eu estava lendo aqui, a Ingrid comentando aqui que você é maravilhosa. Sim, é maravilhosa e a técnica muito boa, muito boa. Essa técnica que tu disse é de autocompaixão, não é isso? isso. Eu não considero essa técnica das mais fáceis, porque é mais ou menos assim, você precisa ter um determinada capacidade de relaxamento inicial, de aquietar um pouquinho a mente, para deixar emergir aquilo que é mais verdadeiro, para não ter muita construção em cima de falas outras, externas, habituais. Então, você deixa emergir, você sente no corpo, até que você consiga entender, você precisa ter um certo conhecimento de como o seu corpo funciona, das energias do seu corpo, para você realmente conseguir identificar a emoção. E aí você tem que ter uma confiança de que vai conseguir retornar no final para adentrar a emoção, né? A gente tem medo de entrar na emoção porque tem medo de ficar preso lá. Então, o início da prática é relaxamento e o final da prática é relaxamento. E aí a gente fazer a prática, entrar numa vivência e saber sair sozinho, ou seja, saber soltar o pensamento e relaxar na presença, é algo que a gente vai treinando com os exercícios de atenção plena. Uhum. Muito, 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 muito bacana. Muito obrigada, querida. Eu que te agradeço demais. Aí, Camila, eu sei que tu estava me pedindo algum tipo de dica que eu não consegui entender Sim. qual era. Não, em relação ao aplicativo, né? Se tu conhece algum aplicativo bacana para meditação, para quem quer começar, iniciante, se você indica Lojong. algum tipo de Tem. aplicativo. Maravilhoso. Lojong. Lojong. Agora, é assim, tem pessoas que aprendem a falar inglês só com vídeo do YouTube, estudando sozinho, encontrando pessoas para tentar conversar e consegue aprender inglês de forma autodidata. Beleza. Agora, você não vai dizer que é incapaz de aprender inglês porque você não conseguiu aprender sozinho. Do mesmo jeito é com a meditação. Tem gente que consegue, mas você não pode achar que você é incapaz de meditar porque você tentou sozinho e não conseguiu. Então, procure grupos. Existem grupos, tanto ligados ao budismo, como grupos leigos, como é o que eu atualmente estou oferecendo. Mas existem vários grupos, várias formas de praticar. Não pratique só achando que assim vai dar certo. Apesar da gente praticar em silêncio, sem um autocuidado, sem um autoconhecimento, a oportunidade de compartilhar, de ter um meditante mais experiente, que vai saber dizer alguma coisa sobre as suas dificuldades, dar uma dica, dar um norte, qual seria o próximo passo, isso faz toda a diferença. Eu medito há muitos anos, acho que eu perdi as contas, eu acho que desde 2008 que eu pratico meditação, mas eu sempre gosto muito dos locais, né, dos grupos, de estar inseridas em grupos de meditação, porque você sente, né, o processo do coletivo acontecendo, né? Então, eu medito sozinha, mas eu curto meditar em grupo, né? Não por necessariamente uma dificuldade de meditar sozinha, mas porque eu gosto, né, do processo que acontece no coletivo e principalmente das trocas, né? Que é muito rico. Depois de cada meditação, as pessoas comentam, né, de como foi aquela experiência e isso é muito, muito rico. Muito. É isso, Camila, eu te agradeço demais o convite. Adorei a nossa conversa.
Também adorei, querida. Muitíssimo obrigada. E para quem é aqui do Conversa com Terapia, né, a gente se encontra então numa próxima conversa. Eu vou deixar salvo aqui a live. Quem quiser me perguntar por direct contato da Flor, eu passo para vocês, tá bom? Uma boa noite então para vocês. Até a próxima conversa. Boa Tchauzinho. noite. Tchau, tchau, pessoal.